O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens de 13 a 15, dar-se-á aquele que tem. Meus irmãos, nestes itens analisados hoje, um espírito amigo vem nos esclarecer sobre o sentido das palavras de Jesus ao dizer que usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes seguido para medir os outros, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Que a princípio essas palavras parecem retratar uma grande injustiça, porque aquele que tem recebe mais, e daquele que não tem ainda é retirado o pouco que ele possa ter. Então esse Espírito nos esclarece que, assim como em outras passagens, o que Jesus falou tem um sentido figurado, e o que ele quer mostrar é que cada um de nós recebe recursos de Deus. Todos temos os nossos talentos ou dons, em maior ou menor grau, e conforme os aplicarmos, faremos por merecer receber mais talentos ou deixaremos de recebê-los. A mensagem é bastante clara ao dizer que não é Deus que retira de nós qualquer concessão que Ele nos tenha feito. Somos nós mesmos que, por incúria ou invigilância, perdemos essas benditas oportunidades que temos de aprendizado, de crescimento espiritual que poderíamos desfrutar se aplicássemos bem os nossos recursos, as chances que temos de auxiliar os outros, de provarmos a nossa fé frente às dificuldades da vida, de nos mantermos vigilantes, confiantes. Então, quando desprezamos uma oportunidade qualquer, somos nós que estamos abrindo mão do uso daquele recurso que recebemos, enquanto aquele que sabe bem empregar o recurso, que entende que qualquer dom que tenhamos deve ser utilizado para o bem nosso e de nossos semelhantes, aquele que tem a fé robusta que o sustenta e o faz prosseguir auxiliando o próximo, mesmo enfrentando suas próprias dificuldades, esse está fazendo por merecer novas oportunidades de praticar o bem. Esse será contado como um servidor fiel e a ele serão dados novos recursos, novas ocasiões para continuar sua tarefa de multiplicação desses dons, revertendo-os em favor dos mais necessitados. E aí é bem fácil entendermos esse raciocínio se pensarmos numa situação em que precisemos delegar uma tarefa importante a alguém. Nessa hora, vamos confiar em alguém que vive falhando ou em quem sempre cumpre aquilo que pedimos? Então, esse é o caminho que devemos tentar seguir aqui na Terra. Qualquer recurso que tenhamos, qualquer dom ou talento, devemos buscar um emprego útil para ele. E a mais nobre de todas as destinações que podemos dar é a prática da caridade, que nos aproxima de Deus. Pensemos então, irmãos, em como poderemos utilizar o que temos em favor dos nossos irmãos, inclusive dos mais próximos, os nossos familiares. Estamos sendo pacientes? Estamos sendo tolerantes? Estamos respeitando as diferenças de opinião? Estamos os estimulando com palavras de esperança e alegria? E quanto aos nossos irmãos necessitados? O que podemos fazer para consolar, para saciar a fome, para ampará-los da forma que pudermos? Saibamos fazer jus, irmãos, à fé que temos e a toda a proteção espiritual que recebemos. E vamos a uma mensagem que está no livro Pílulas de Esperança, pelo Espírito Dias da Cruz, psicografado por Andrei Moreira. Chamado ao trabalho. Quando o chamado para o trabalho encontra a vida do servidor, abrem-se as possibilidades de amparo e serviço à comunidade, mas, sobretudo, ao próprio trabalhador que aprende a amealhar recursos em prol da atenção à convocação divina. O chamado aos deveres não aparece para a criatura que já se encontra pronta ou preparada, mas se apresenta para aquela que está lúcida e desejosa de servir, qual a trombeta que soa conclamando os guerreiros à luta. Ao soar a trombeta, o guerreiro não se encontra envolto com as armas de que se utiliza, mas ao ser chamado à batalha, move-se e recolhe os recursos atendendo à ordenação do que se deve utilizar para a refrega. Não é diferente na vida do discípulo do Evangelho chamado a servir e a amar, que deve buscar capacitar-se com os recursos adequados e munir-se das condições exatas para oferecer o melhor de si em tudo que faça ou venha a ser chamado a fazer em nome do bem. A vida instrumentaliza aqueles que servem de boa vontade e investe no coração e na felicidade dos que amam e trabalham, esquecendo-se de si mesmos para socorrer e amparar,
confortar e instruir os seus irmãos em caminhada. E elevemos os pensamentos em prece. Espíritos amigos, mensageiros do bem, rogo a vocês, queridos irmãos, e também ao meu anjo da guarda, que me auxiliem e me deem forças para que não venha a falir perante minha própria consciência, deixando de realizar aquilo que programei para a presente encarnação. Sei que nosso Pai dá a cada um de acordo com sua necessidade e que quanto mais nos aplicarmos em efetuar nossa reforma íntima, mais ajuda passamos a desfrutar, simplesmente pela ação da lei de sintonia, que atrai o bem para aquele que pratica o bem, que enche ainda mais de amor o coração que começa a bater no compasso do amor universal. Mas por vezes me sinto fraco e necessitado de uma orientação segura, e por isso peço sua ajuda. Sei que para que eu desfrute do mérito por minhas escolhas, não lhe é permitido trazer-me respostas prontas ou indicar-me diretamente o caminho, mas peço que me auxilie pelas vias da intuição, sugerindo-me bons pensamentos, auxiliando-me a manter a fé, a esperança, a paz íntima, para que minhas escolhas venham a ser as mais acertadas. E assim será.